Boa noite a todos. Vamos estudar juntos a doutrina espírita, porque o espiritismo foi enviado à Terra para acordar a humanidade. Porque a humanidade, sem conhecer a doutrina espírita, age como uma criança. Não fiquem assustados. Quem age como criança é porque pensa que está agindo certo. Não tem uma direção. Tudo é uma suposição. Supõe-se tudo. Leem os ensinos de Jesus, trazidos há 2000 anos, e interpretam como está escrito. Não tem ideia de que Jesus falava por figuras e para o seu tempo. A parte moral do Evangelho não passa. Lá está escrito que o Evangelho não passaria. E é preciso entender o quê? A parte moral. O que não passa é a parte moral. Porque os outros ensinos, que não são ensino, são apenas conversas, referências, andanças, parte que serviram de dogmas da igreja, essas curas, milagres, isso sim, isso não se trata de ensino, isso apenas conhecimentos históricos até, que Jesus se referiu, deixou, e as pessoas muito inocentes leem nos dias atuais e têm aquilo até como ensino, não sabem nem fazer a separação entre aquilo que está nos ensinando algo e aquilo que está ali para completar a história ou dar uma referência a algum fato, tá? Então as pessoas são muito inocentes, são tão inocentes que criam religiões que levam as pessoas quase ao fanatismo. Não entendem também que é só comparar que desde os primeiros ensinos deixados por Moisés, referindo-se ao seu povo, de Moisés até Jesus, não há nenhuma palavra falando da vida espiritual, dizendo que a vida é espiritual. Não. Tudo oferece uma troca. Obedecer à lei de Deus para ser vitorioso nos bens materiais, nas guerras, na criação de animais, cura das enfermidades, mas não se toca em existência de vida espiritual. Então, os videntes daquela época, que sempre existiram, naquela época viam espíritos bonitos, iluminados, e o que fazer? Se não dizer que eles eram seres especiais, criados por Deus para cumprir as ordens de Deus. Não tinha outra saída. Tinha de pensar assim, mas isso é um entendimento daquela época, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Agora não, agora chegou a doutrina espírita, explicando tudo, eliminando todos os mistérios, mostrando por que e como devemos viver, qual é a melhor maneira de viver, para quê? Para ganhar na loteria? Será? Para vencer, conquistar bens materiais? Será? Não. Para ganhar evolução moral, para melhorar o nosso espírito, porque os espíritos contam para nós que do lado de lá, após a nossa morte, chegamos no mundo espiritual. Se nós pudéssemos colocar de pé, um ao lado do outro, um espírito puro, tanto quanto Jesus. Claro que isso não é possível, mas vamos imaginar que pudéssemos. Colocássemos um espírito puro, que no caso seria Jesus, e uma fila do lado dele, até chegar no último, no mais atrasado, nós teríamos mais de 100 classificações. Você vai dizer, mas tanta diferença um pelo outro? Sim, porque há muitas matizes de luzes espirituais.
O espírito progride um pouco, apresenta uma certa matiz de luz, um certo brilho. Mas aquele ali, vamos dizer, o próximo desse, brilha um pouquinho mais. Isto. E aquele ali brilha um pouquinho mais ainda. Sim. E aquele um pouquinho mais ainda. Sim. E Jesus lá. Exatamente. É assim. É uma infinidade de graus evolutivos. E cada grau daquele, para um espírito sair de um grau e passar para o outro, não é da noite para o dia. É preciso ele se modificar. É preciso ele desenvolver o amor no seu coração, conforme ensina o Espírito Emmanuel. Adquirir muito amor, muita sabedoria. Ele tem que ter amor e sabedoria. Sabedoria. Sim, ele tem que ter a compreensão do universo, das leis gerais do universo. Ora, aqui, nós com dificuldade aprendemos alguma coisa no nosso banco escolar, fazendo as nossas colinhas, né? Para conseguir um diplomazinho e não aprendemos quase nada. Agora, você já imaginou um espírito para chegar no grau de pureza, conhecer as leis universais, detalhes e poder, adquirir poder mental de como a mente modificar a natureza física? Hein? Já imaginou? Por isso que Jesus tem o poder que tem, porque ele já chegou no estado de pureza, ele já passou milhões e milhões de anos se desenvolvendo. Quando ele foi designado aproximadamente há 4 bilhões e 600 milhões de anos para dirigir, eu disse aproximadamente, para dirigir o planeta Terra, desenvolver o planeta Terra, desde quando o planeta Terra ainda era uma bola de matéria incandescente, resfriar aquilo até virar o estágio que é hoje, certo? Então, naquela época, Jesus já era puro. E nesses 4 bilhões e 600 milhões, continuou melhorando, porque nada estaciona no universo. Já os espíritos grosseiros, nós iríamos olhar para eles, dizer, quem é o mais grosseiro aqui? O último da fila, que foi colocado para nós fazermos uma suposta análise, não é isso? O mais grosseiro seria assim como nós, feio, grosso, bruto, igual nós estamos aqui. E indo. Então, esses estágios evolutivos, essas evoluções, elas existem no universo, em todos os planetas do universo, e não há como fugir deste grau evolutivo, dessa escadinha evolutiva. Não há como fugir disso. Todos nós, então, estamos aqui na Terra encarnados, visando o que, então? Chegar à pureza. Para chegar à pureza, é preciso nos esforçar para nos transformar de boa vontade. Porque se não for de boa vontade, seremos como? Pela má vontade, pela dor. Porque não existe outra opção. Deus, quando nos criou, quando cria cada um de seus filhos, ele não diz, meu filho, para você eu vou abrir uma exceção. Se você quiser, pode parar no meio do caminho. Mas para você não, você vai ter que chegar à pureza. Deus não age assim não. Todos que saem da mão do Criador têm um destino final, chegar à pureza. Mas eu posso dizer, Senhor, eu não quero mais. Não, ele nem vai te ouvir, porque não há como brecar a evolução. É assim e pronto. Bem, os espíritos vieram contar isso para nós, dizendo que isso ocorre através das encarnações. Não é possível evoluir só do lado de lá sem reencarnar. Então lá se evolui, só que a parte básica, o essencial, a principal para que o espírito evolua mesmo, é na carne, aqui no corpo carnal. Enquanto nós estivermos no grau evolutivo da Terra. Quando nós vencermos a Terra, sairemos da Terra, iremos para outro planeta que esteja num grau superior em evolução à Terra e vamos reencarnar lá. Paramos o reencarne aqui,
mas lá no outro planeta vamos continuar. E quando nós vencermos lá este planeta e outro que tem à frente dele ainda, aí nós não vamos precisar mais reencarnar em local nenhum, em planeta algum. Aí nós entramos noutro grau evolutivo, noutro degrau evolutivo. O que? Não termina aí? Não. Aí que vai iniciar uma outra corrida dentro do grau de pureza. E vamos evoluindo até alguns milhões de anos nos transformar num Cristo. Então, o nosso destino é esse, Aí sim, nós teremos a felicidade plena. Enquanto não chegarmos lá, teremos a felicidade relativa. Sabendo disso e estudando com vontade, acreditando nisso, porque é o que os espíritos nos passam, é o que nós detectamos quando nós falamos com os espíritos, tá? Então, o que devo fazer? Devo me dedicar. Mas se eu não me dedicar, eu não avanço, eu vou ficando para trás. Então, existe um limite para a reencarnação? Não, não existe limite. É o quanto for necessário. Ora, eu posso me esforçar até uma certa intensidade e, vamos imaginar aqui, e reencarnar X vezes. Mas o Manuel pode ser mais descuidado e precisar reencarnar 2x vezes. Vamos supor, reencarna 50 vezes a mais, o outro 100. Mas por quê? Porque ele não se esforça. Não é assim um aluno na escola? O aluno que não se esforça não passa de ano. Então tem que repetir. Aqui, estando na carne, a vida é dolorosa. No mundo tereis tribulações, disse Jesus. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos aqui para vencer o mundo. E o que é vencer o mundo? É nos transformar em pessoas educadas, bondosas, muito caridosas, cheia de boa vontade com o nosso próximo, não nos apegar excessivamente a bens materiais, ter uma fé inabalável em Deus, nos transformar. Mas isso é fácil? Não, é muito difícil. Mas agora nós sabemos, então vamos investir. Aí aquele vizinho problemático que põe o som na altura para me tirar do sossego, eu vou lá e dialogo com ele, peço a ele, converso com ele, acho a melhor maneira. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que eu não posso transformar aquele vizinho no meu inimigo, porque senão eu não estarei cumprindo o Evangelho, que é o roteiro que Jesus deu. Senão eu vou causar problema à minha próxima encarnação. Aí eu tenho aquele filho que não gosta de mim, eu já paguei os estudos do menino, ele já virou um homem, continua ingrato. Fiz tudo por ele, eduquei da melhor forma, mas o rapaz sabe ser ingrato. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurá-lo lá no emprego e vou xingar ele na frente de todo mundo, dizer que ele é um filho ingrato. Eu vou fazer isso? Não, não devo fazer isso, porque eu vou causar problema a ele e vou causar a mim também. O meu filho nasceu no meu lar para eu desenvolver o amor entre nós e não para ele se tornar inimigo. Às vezes ele já tenha sido meu inimigo, por isso que ele já não gosta de mim. Então, se eu descobrir que ele já não gosta de mim desde pequenininho, aí diz os espíritos, trate de ganhar seu filho, ele é o seu problema. Então eu vou estar com ele, eu vou jogar bola com ele, eu vou brincar mais com ele, eu vou transformá-lo num verdadeiro amigo. Amigo bem não, porque eu não concordo com esta relação de pai para filho ser denominada de amigo. Não, nada de amigo, é sempre filho. Filho é sempre filho, pai é sempre pai, porque existe um grau de subordinação e respeito. Portanto, muitos dizem, meu filho, meu grande amigo. Por isso que ele não te respeita, porque você está confundindo a amizade de pessoa estranha
com aquele que você criou. Então, ele mora no teu coração, mas é sempre seu filho. Sempre há uma distância entre filho e pai, que se chama respeito. Isso tem que sempre existir. E claro que isso não dá direito ao pai de exigir do filho o que não convém. Lógico, isso não pode. Mas não é possível dizer, é meu grande amigo. Não é possível. Porque houve um longo tempo aí do papel desempenhado por mãe e por pai, e que sempre vai estar entre os dois. Então você vai tratar de ganhar teu filho para o teu coração. Porque você é um espírita, você aprendeu que você tem que sair daqui vitorioso. Então você vai tirar tudo por menos. Não é isso? Tem vontade que você fica tão... Tem momentos que nós ficamos tão irritados que dá vontade de fechar a mão assim e dar uma bolacha no pé do ouvido de alguém. Não é isso? Tem, há momentos. Mas nós somos espíritas. Nós aprendemos o quê? O Evangelho. Os mansos herdarão a terra. Então eu não posso deixar os meus ímpetos, o meu sentimento de cólera crescer dentro de mim e eu me tornar uma pessoa agressiva. Não, senão eu não evoluo. Eu tenho que aprender a ser manso e humilde de coração, seguindo o que Jesus ensinou. Eu estou investindo em quê? No meu progresso espiritual. Ora, vocês já imaginaram se todos os brasileiros fizessem isso? O que seria do Brasil? Seria um país maravilhoso. Muita desordem desapareceria. Não vou dizer toda, mas quase toda desapareceria. As desonestidades desapareceriam. O país seria outro. E isso quem ensina? A doutrina espírita. Hoje me deparei com um moço na porta do banco e ele não deixou eu sair, porque ele entrou na frente. Não, quero falar com o senhor, quer falar? Pois não. É o seguinte, diga jovem, o senhor compra o meu CD? Eu digo, que música contém no seu CD? Aí ele com violão disse, já entendi, é música gospel, né? Quanto é o CD? Apenas R$10. Não há problema. Toma os R$10, dê o seu CD para outro. Eu não ouço música gospel. Muito obrigado. Por que o senhor não ouve? Porque não exprime a verdade. E sou contra quem ouve. Por quê? Porque as músicas gospel são feitas por irmãos católicos e irmãos evangélicos. Eles têm as religiões deles. Essas duas religiões estão baseadas em que livro? Bíblia. Ensinos de 2.000 a 3.000 anos atrás. Desatualizados. Eu sou espírita. Eu estou na terceira revelação de Deus. Então eu não posso pegar algo desatualizado e ficar deixando entrar no meu ouvido. E vai me induzir a erro. Por exemplo, aí ele disse, como assim? Bem, vou ter que te explicar. Aí, em qualquer música dessa, costuma dizer assim, Senhor vai me arrebatar. Primeiro, Deus não vai arrebatar ninguém. Isso é uma figura antiga, daquela época. O Espiritismo diz, ninguém é arrebatado. Morreu, sai do corpo. Se sair do corpo com manchas, com impurezas espirituais, que 99% dos que saem daqui saem assim, nós ficamos retidos aqui mesmo, dentro do umbral, até perder essas impurezas. Depois os espíritos nos levam para as moradas espirituais. Alguns saem já sem manchas, sem a carga suficiente que os atrapalhe, já podem ser levados direto. À medida que desencarna, são levados direto. Então não existe arrebatamento. Então se eu cantar uma música, o Senhor vai me arrebatar, eu estou me enganando. Eu estou cantando uma música que não diz verdade e que está ultrapassada há 2.000 anos. Então não é possível. Outro dia eu vi uma música cantando veementemente na televisão e dizendo, Senhor, Ele tira de mim todas as dores, todo o sofrimento. A doutrina espírita diz que Deus não tira suas dores, não tira o seu sofrimento. Você vai dizer, o quê?
Sim, agora você está assustado? Pois aprenda. As dores, disse Jesus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas por que Deus não tira as dores? Jesus primeiro disse que não tiraria dores. Ele diz, vinde a mim, eu vos aliviarei. Ele não disse que tiraria. Mas as pessoas confundem, fazem música dizendo que Deus vai tirar as dores. Deus não tira, porque a dor foi provocada por mim mesmo. O meu comportamento inadequado na encarnação passada ou nas encarnações anteriores me levaram hoje a ter uma dor intensa, a ter uma família problema, para eu me ajustar com ela, às vezes passar fome, para eu perder o orgulho exagerado que eu deixei desenvolver dentro em mim. Então as dores são remédios para a minha alma, ou seja, o meu espírito. Repetindo, alma é porque o meu espírito está preso ao corpo. Espírito é quando sair definitivamente do corpo. Então, para a minha alma. Então Deus não vai chegar só porque eu estou gritando o nome dele, ou passei a pertencer a uma determinada seita religiosa, ou mesmo vindo à casa espírita. Deus não vai dizer, meu filhinho, você está querendo ficar sem dor? Eu sou poderoso, é para já. Se Deus fizesse isso, ele estaria desperdiçando o melhor instrumento de educação espiritual, que é a dor. É a dor que me faz buscar a Deus. É a dor que me faz perder o orgulho, a vaidade. Como é que Deus vai tirar a dor? Ele não vai. Ele vai aliviar. E o que eu deveria pedir a Deus? Senhor, eu até considero essa palavra que vou falar, resignação, uma das bem-aventuranças que Jesus deveria ter colocado lá. Você vai dizer, mas que sujeito atrevido, ele está querendo ensinar o mestre. Não estou. Eu estou dizendo que no meu entender, esta palavra resignação é tão importante que Jesus teria sido mais bondoso ainda se tivesse colocado bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados resignados. Porque não passa de uma bem-aventurança. A resignação é uma bem-aventurança, entendeu? Que não está no Evangelho, mas é ensinada agora pelos espíritos superiores. Então, o que nós devíamos pedir? Senhor, dê-me resignação. Eu vou obter resignação para suportar as dores, para suportar o sofrimento, para eu vencer as minhas dificuldades. Porque diz os espíritos, aquele que estiver em sofrimento e reclamar, não está aproveitando o sofrimento para a evolução espiritual. Então eu não vou reclamar. Aí uns tempinhos desse atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu estava gritando de dor, porque sobreveio a mim uma infecção do meu sistema nervoso. Mas era muita dor. Aí alguém me disse, fica dando uma de Jesus Cristo aí, nem se queixa. Eu digo, eu me queixar para perder o benefício? Negativo. Se eu estou com a dor é porque eu mereço. Eu dei causa para estar com esse sistema nervoso assim. Então não posso me queixar. Eu tenho que ter resignação. E é assim que tem que ser. Você tem que ter resignação. Eu tenho um amigo aqui que ele tem um problema no tornozelo que ficou todo inchadinho, ele está meio mancando. Ele disse para mim, não me queixo, porque é assim que tem que ser, resignação. Esse negócio de qualquer dorzinha, ai Senhor, olha como eu sofro. Ei, nenhum sofrimento advém a nós gratuitamente. Todo sofrimento é por um motivo, e esse motivo é sempre justo, e vai trazer uma reflexão, uma modificação de pensamento. Então é preciso, diz os Espíritos, é preciso ter resignação. Aquele que se queixar da família que tem, das dores que vem, da distância para vir ao centro espírita, de tudo, não está aproveitando os benefícios do sofrimento. Não podemos nos queixar, devemos levantar a cabeça e dizer, Senhor, me ajude, eu vou vencer. Aí sim, os espíritos amorosos,
em nome de Deus, vêm imediatamente sobre nós e nos dão mais força ainda. Nos diz assim: siga em tal caminho, encontre a cura desse sofrimento, já está chegando a hora. Aí você há de dizer: mas Jesus por várias vezes chegou, impôs as mãos e curou, afastou a dor. Calma, você já observou que todas as vezes que Jesus chegou e disse: teus pecados estão perdoados? Já viu isso? Ei, mas aí você complicou, porque no outro dia você disse que Deus não perdoa, e agora está dizendo que Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Sim, é verdade. Jesus, um espírito puro, tinha e tem um poder mental inigualável. É o espírito comandante do planeta Terra, o governador da Terra. Então ele olha para a gente assim, se ele quiser, ele lê tudo, lá de baixo, tudo, porque ele pode, ele tem esse poder, e que eu vou ter, você vai ter, todos nós vamos ter, um dia. E ele mesmo diz: por que estão admirados do que eu faço? Vós fareis mais ainda do que isso que estou fazendo? Quer dizer, quando nós pudermos, né? Vamos fazer também. Mas Jesus já podia, né? Aí ele olhava o paciente e via o paciente, desde a época que o paciente provocou, deu causa para que aquele sofrimento sobreviesse aos dias atuais. Aí ele via, analisava, via o coração da pessoa, o sentimento daquela pessoa que estava ali no leito. Olhava, analisava e via: ele já se modificou. O sofrimento foi importante para ele, ele já se modificou, não precisa mais sofrer. Aí é que ele dizia: vamos, levante, seus pecados estão perdoados. Porque o linguajar da época era esse, imaginava-se pecados, erro contra Deus, e por isso se sofria. Então ele dizia: teus pecados estão perdoados. Em outras palavras, ele iria dizer assim, se fosse claramente no dia de hoje: você já sofreu o suficiente, porque você teve resignação, não se queixou, você já está pronto para andar. Chega de ser paralítico, pronto, ó. E a pessoa saía andando. Ele ia dizer isso hoje, se ele fosse um divulgador da doutrina espírita aqui entre nós. Mas ele não era, porque ele veio trazer o evangelho há 2000 anos. Então o linguajar que ele usou para nós foi aquele linguajar simbólico, próprio daquela época, que não pode ser interpretado ao pé da letra. Então, música gospel, vocês já entenderam por que eu não posso ouvir música gospel. Eu vou me sentir incomodado com os equívocos sendo divulgados ali, porque já estudei a doutrina. E todo aquele que estuda e entende a doutrina não vai concordar com fantasias de música gospel, né? Não vai, tá? Disse Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, e eu vou ler a pedido de uma senhora de novo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se vós não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 5, versículos 14 e 15. Aí você vai dizer assim: eu quero que o senhor explique como a senhora me perguntou. O senhor disse que Deus não perdoa, e ao mesmo tempo Jesus está dizendo: se você perdoar o próximo, Deus te perdoará. E também no Pai Nosso, ele diz: perdoa-nos, Senhor, à medida que tivermos perdoado o nosso irmão. Não é assim que está escrito lá? É. Aí eu disse: vou explicar para a senhora. Vamos começar do começo, como eu expliquei outro dia. Misericórdia quer dizer miséria do coração. Miséria de quê? Miséria de amor. A pessoa ficou tão desequilibrada e ofendeu a outra. Para ela chegar no desequilíbrio, é porque ela não tinha amor no seu coração por aquela pessoa, ao ponto dela não ofender.
porque é o amor que faz o espírito se tornar forte, vencedor de todas as ofensas. Como ele não tem amor, ele tem miséria de amor no seu coração, então nós dizemos que bem-aventurado aquele que compreende a necessidade de amor do outro e releva, não cobra, não devolve a agressão, porque diz, se ele me ofendeu, ele está demonstrando que o seu coração está em miséria de amor, então ele merece misericórdia. Ora, se eu compreendi a fraqueza do irmão que me ofendeu e não guardei rancor contra ele, ora, agora eu posso chegar diante de Deus e dizer, Senhor Deus, eu pequei, me ajuda, Senhor, me perdoe, Senhor. Aí Deus vai dizer, você não perdoou o teu irmão, você guardou rancor contra ele, olha como está seu coração, uma nuvem negra paira no teu coração porque você tem ódio dele. Então, se você está com o coração cheio de ódio, porque não compreendeu a miséria do coração dele e quer que eu compreenda a tua, não é isso que Deus vai falar para mim? Vai. Então, se eu tiver perdoado, aí sim, Deus vai dizer, meu filho, você merece oportunidade para corrigir seus erros e eu vou lhes dar, porque você não tem ódio contra teu irmão. Então, eu tenho que primeiro ter perdoado, eu tenho que ter limpo o meu coração para ter condições de pedir a Deus socorro às minhas faltas. Aí Deus vai propiciar para aquele que pediu e está em condições, uma reencarnação em condição de corrigir, oportunidades, se for apenas oportunidade para corrigir, entendeu? Portanto, dizer, Senhor, perdoe os meus pecados, e pegar como se fosse um apagador de lousa e apagar, não é assim. Mas Jesus, quando disse teus pecados estão perdoados, ele não fez igual um apagador de lousa, não, ele disse, você já sofreu o suficiente e se entregou com resignação, não se queixou, progrediu, portanto não é necessário mais continuar sofrendo. Por isso que ele curou o paralítico. Estão entendendo agora? Então não foi um milagre? Não, não foi um milagre. Foi o quê? A aplicação de uma lei divina, de uma lei de Deus, tá? Disse Jesus, à medida com que medirdes o teu irmão, serás medido. Com a medida que medirdes. Ora, se eu julgo ele, digo, ele merece, porque ele fez isso, isso me ofendeu. Muitas vezes eu posso ter dado causa e não analisei ainda que eu dei causa. Eu estou querendo cobrança exagerada sobre ele, porque para mim é difícil dizer não. Ele estava desequilibrado, nervoso, sei lá se ele tinha tido problema anterior ou se eu já venho dando causa. O erro deve estar em mim, não vou guardar rancor nenhum contra ninguém, contra ele. Portanto, eu não estarei medindo ninguém, julgando ninguém, porque se eu julgá-lo, eu também serei julgado, porque eu estou repassando a ele um pensamento maldoso, eu estou atribuindo erros a ele, e eu não tenho esse direito de atribuir erros a ninguém, porque também sou imperfeito. Quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra? Ninguém pode. Portanto, devemos perdoar sempre, sempre. Disse Jesus ainda, vós sois o sal da terra. Sal da terra, o sal é uma maravilha. Dá sabor ao alimento, protege o alimento. Portanto, ele é um fator de purificação. Jesus comparou os apóstolos, os verdadeiros cristãos, ao sal. Isso quer dizer, o espírita verdadeiro, que conhece a doutrina, ele tem que agir como se fosse um sal mesmo. Como assim? Na sua repartição de trabalho, lá na sua empresa, você diz que é espírita? Diz. Então, você seja o exemplo de comportamento humano, em todos os sentidos que conseguir. Mas eu não entendi porque eu sou sal,
porque você vai tornar a vida dos outros mais agradável, porque você vai fazer com que a vida dos outros, de acordo com o que você falar, com os conselhos que você der, eles vão sentir mais prazer em viver e vão evitar. Se eles fizerem lá uma reuniãozinha e disser: fulano, vamos fazer um acerto aqui, está sobrando aqui um dinheirinho aqui no caixa e nós vamos dividir entre nós e soma aqui, ó, o patrão não vai descobrir. O que tem? Cada um leva tanto. Aí você é espírita, você diz: epa, eu sou o sal, eu não posso deixar essa contaminação prosseguir. Então você chega e diz: você quer fazer? Façam vocês, eu não, porque isso é imoral, desonesto, eu não posso fazer. Mas por quê? Porque eu sou espírita, a vida continua. Esse ato aí que eu fizer com vocês vai ficar registrado em mim, na minha mente, e vai ficar me cobrando, a minha consciência vai pesar. Aí acaba, bem, então tá, tudo bem, se todos não toparem, não é possível. Isso, então, que não seja possível. Você agiu como um sal, você purificou o ambiente. Isso é sua obrigação, porque você não pode ter na sua mente um conhecimento e esquecê-lo e agir contrário a ele, e a sua consciência vai pesar. Muito será pedido daquele que muito recebeu. Aí muitas pessoas hoje têm síndrome do pânico e dizem: eu não sei porque eu tenho tanto medo, ai, para mim, eu não mereço isso, aí eu não mereço aquela mulher bonita, eu não mereço aquele homem legal, não mereço, ninguém merece nada. Sabe por quê? Muita culpa no cartório divino, cartório do mundo espiritual, está cheio de registro lá, e a cópia de lá está aqui. Aí ele quer ser punido, na mente dele, ele diz: eu mereço é sofrer. Já viu que tem gente assim? Porque traz muita culpa, viveu mal na encarnação passada, foi desonesto, abusado, briguento, aí agora sofre. Então o mundo está cheio de pessoas complexadas, infelizes, sofrendo por culpa delas mesmas, porque cada um está colhendo aquilo que plantou. Ora, se eu aprendi isso com a doutrina espírita, então eu vou me modificar e me trabalhar o máximo que eu puder, porque segundo os espíritos, nós podemos corrigir os nossos erros através da prática da caridade ou da reparação do erro no local imediato. Mas eu não posso reparar erros de encarnação passada, certos erros, se eu não tenho a quem ofendi comigo. E às vezes esse a quem ofendi já me perdoou, já se desligou de mim. Então o que cabe a mim fazer? Prática da caridade. Por quê? Para eu me harmonizar com as leis universais. A prática da caridade harmoniza o espírito com as leis universais. Aí eu vou me livrar daqueles sofrimentos futuros. Até um erro cometido já nesta encarnação pode ser corrigido se a pessoa for caridosa. Ela já corrige desde já. Disse Jesus: um homem sensato, ele constrói sua casa sobre a rocha. Vem a chuva e não arrasta. Mas o insensato não. Ele constrói sobre a areia. Aí, quando vem uma chuva forte, as torrentes puxando, arrastam e destrói a casa. E ele disse: aquele que ouve as minhas palavras, quer dizer, estuda a doutrina espírita agora, não é mais apenas o evangelho, é o evangelho mais a doutrina espírita, porque a doutrina espírita faz parte dos ensinos de Jesus, é continuação do cristianismo. O espiritismo é o puro cristianismo, é a continuação dos ensinos de Jesus. Então ele diz: o sensato, ele constrói sua casa sobre a rocha. É aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O insensato ouve, acha até interessante, mas não pratica, porque o mundo o atrai. Ele não quer saber de mudança espiritual. Meu amigo Guerra trouxe uma determinada pessoa, que não posso revelar o nome, aqui, eu tenho problema isso, eu tenho problema assado, eu tenho tal dificuldade.
A senhora não tem problema nenhum, senhora, a não ser mediunidade. Ah, é? Então isso que eu sinto, mediunidade. Espírito junto com a senhora, mexendo com a senhora através da sua mediunidade, se desequilibra. A senhora tem que vir aqui. Se a senhora não quiser desenvolver sua mediunidade para fazer a caridade com ela e crescer espiritualmente, pelo menos se trate através de outros médios de boa vontade, que aqui temos tanto. Aí ela sempre dá uma desculpa para ele: ah, não posso, ah, depois eu vou, e fica sofrendo e reclamando. Por que essas pessoas são assim? O mundo espiritual não as atrai. Primeiro, elas não estudaram o suficiente, e outras é porque são apegadas mesmo ao mundo material, porque precisam sofrer mais, conforme explica o escritor Ernesto Bozan. Sofrer mais para tocar na alma dela e ela entender que ela não está aqui para ir para mosqueiro, para botar a bunda de fora em salinas de fio dental, para ficar pulando carimbó dia e noite. Isso se faz também, se pula também, se vai à praia também, mas é como terceira, quarta, quinta opção. A primeira é cuidar da nossa alma, que é o motivo, o principal, a razão da vida, é cuidar da nossa alma para ela evoluir. Tem um cidadão aqui, que eu não vou dizer o nome dele, porque eu vi ele doutrinando, vou te dizer, o homem abraçou a doutrina de tal maneira que ele quer de todo jeito trabalhar. Que sujeito, um tal de Romildo, mas ele, rapaz, eu fiquei admirado, o homem dá volta de todo jeito e quer socorrer. Eu disse, este deixou a doutrina entrar no coração dele, ou seja, ele quer servir, dá prazer de ver o sujeito fazendo isso, ou seja, quer fazer o bem de todo jeito. Assim que tem que ser, o médium tem que se entregar ao trabalho, porque esse trabalho feito assim com o coração é o que mais edifica a nossa alma, tá? Estudemos o Espiritismo, tá? Por fim, disse ainda Jesus, não jureis por nada, nem por nada que está sobre a terra, debaixo da terra, no mar, acima do mar, debaixo, nada, mas que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Por que isso? É que na época do povo de Israel, e na época que Jesus viveu, ainda era assim, quem julgava o povo era o Sinédrio, né? É o conselho de anciães que julgava todos os erros do povo de Israel. Antes do poder romano se instalar em Israel, o Sinédrio tinha poder até de pena de morte. Chegou os romanos e tirou esse poder do Sinédrio e deixou outros poderes, menos pena de morte. Mas antes dos romanos, o que acontecia? Não existia muito papel naquela época. Ó. Até hoje está difícil, imagina naquela época. Então não tinha papel. Quase tudo era verbal. Então quase todo julgamento, 99% do julgamento era por testemunhas. E aí tinha rixas entre rixas, e chegava lá o réu e os juízes perguntavam, este homem, você viu ele fazendo isto? Aí ele já era inimigo? Sim, foi esse mesmo. Aí quando surgia dúvida na mente dos julgadores, ele dizia, você jura pelo Criador que foi esse homem mesmo? Aí eles pediam juramento. Aí, moço, era a última palavra. Aí a testemunha dizia, eu juro por Deus que foi fulano de tal. Pronto, o homem estava condenado à pena de morte, dependendo do crime. Então, onde estava a vida das pessoas? Na boca de um mentiroso. Então Jesus viu a importância do juramento daquela época. Por isso que Jesus disse, não jureis por nada que exista debaixo do céu, no céu, sobre a terra, debaixo da terra, no mar, nada, mas que o seu dizer seja sim, sim, não, não. O que é isso? Que recomendação é essa? Essa recomendação quer dizer, tenha caráter, não enlameie a tua alma com mentiras, não use o nome de Deus para garantir as suas mentiras, não use,
Diga não, não sei, ou então sim, foi ele. Mas não vou jurar, não juro. Por isso que Jesus disse não jureis, tá? Nós, quando era lá do interior, a gente queria mentir, um menino pro outro, para pegar a laranja do outro, e dizia, você jura? A gente fazia uma cruzinha, você não fazia? Você jura por Deus? Veja só, desde o interior nós éramos mentirosos, mas agora não somos mais. Muito obrigado.